Vocês já sentiram um peso no ar? Como se algo invisível estivesse roubando a paz do seu lar? O mundo hoje está obcecado pelo sobrenatural. Filmes, livros e televisão glorificam a escuridão, retratando demônios como poderosos e imparáveis. Mas deixe-me dizer uma coisa: nenhum demônio no inferno, nenhuma força do mal, nenhum espírito maligno tem chance contra o nome de Jesus Cristo. A Bíblia é clara: a guerra espiritual não é ficção. É uma realidade diária. Alguns de vocês já sentiram isso: a opressão em suas casas, a tensão constante, o medo inexplicável que surge à noite. Vocês viram a batalha se desenrolar em suas famílias, em seus filhos, em suas mentes: depressão, vícios, pesadelos, doenças súbitas. Isso não é coincidência. O inimigo está agindo. Antes de começar, deixe um nos comentários se você está pronto para se inspirar. Curta, inscreva-se no canal e fique até o final. Tem uma surpresa te esperando. Mas eu tenho boas notícias para vocês. Deus já nos deu as armas que precisamos para expulsar todo o poder demoníaco e recuperar nossos lares para a glória dele. Essa batalha não é travada com punhos ou com armas. Você não pode afastar um demônio com argumentos, não pode raciocinar com a escuridão. Mas quando você se firma na autoridade da palavra de Deus, quando a proclama com fé, os demônios tremem. A Bíblia diz, em Tiago 4, versículo 19, até os demônios creem e tremem. Eles sabem quem é Jesus, conhecem o poder do seu sangue e sabem que não tem autoridade onde um filho de Deus permanece firme na fé. Então pergunto hoje, o que está em sua casa? Que palavras estão sendo ditas? Que influências você permitiu? Você está dando espaço para o inimigo operar? Porque se está, é hora de retomar seu território. É hora de se levantar, declarar guerra ao diabo e tomar posse da vitória que Jesus já conquistou por você na cruz. Vamos analisar 5 versículos poderosos hoje. 5 espadas que derrubarão toda a força maligna que tentou invadir seu lar. Mas antes disso, você precisa decidir. Está pronto para lutar? Está pronto para se posicionar? Está pronto para expulsar o inimigo de uma vez por todas? Porque eu prometo. Quando a palavra de Deus é proclamada com fé, quando o nome de Jesus é declarado com autoridade, os demônios não têm escolha senão fugir. Não há nada mais poderoso no universo do que a palavra de Deus, a mesma voz que criou os céus, que ordenou a separação dos mares, que ressuscitou os mortos. Ela está viva e ativa hoje. E, igreja, quando essa palavra é proclamada, os demônios não têm escolha senão fugir. Muitos crentes vivem como se fossem impotentes contra o inimigo. Andam derrotados, carregados de medo, oprimidos por ansiedade, presos em ciclos de pecado e opressão. Mas essa não é a vida que Deus chamou você para viver. O diabo quer mantê-lo em silêncio, porque sabe que, no momento em que você abrir a boca e declarar as promessas de Deus, o domínio dele sobre seu lar será quebrado. Pense em Jesus no deserto. Quando Satanás veio tentá-lo, Jesus não discutiu, não negociou com o diabo. Ele proclamou a palavra: está escrito. Essa foi sua arma. E 3 vezes Satanás tentou, mas 3 vezes a palavra de Deus o derrotou. E aí, se essa mensagem te tocar, é só mandar um sim nos comentários e curtir. Inscreva-se agora e assista até o fim para um momento que vai mudar tudo. Se o próprio Filho de Deus lutou contra o inimigo com as Escrituras, quanto mais nós devemos fazer o mesmo? Alguns de vocês têm orado por um avanço em seus lares, têm clamado por paz, restauração, libertação. Mas minha pergunta é: o que você está declarando sobre sua casa? Você está enchendo seu lar com o poder da palavra de Deus? Ou está permitindo que palavras de dúvida, medo e negatividade criem raízes? Porque deixe-me dizer, o que você declara sobre seu lar
importa. Em Provérbios 18, versículo 21, está escrito: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Você pode falar vida ou pode falar morte. Pode encher sua casa com a presença de Deus ou pode dar ao inimigo uma brecha por meio de suas palavras. Então pergunto hoje, o que você está declarando quando o inimigo sussurra mentiras? Você responde com a verdade? Quando o medo se aproxima, você se firma nas promessas de Deus? Porque, quando você proclama a palavra de Deus em voz alta, o inimigo não tem escolha, senão recuar. Hoje vamos proclamar as Escrituras que fazem os demônios fugirem. Vamos encher nossos lares com a palavra de Deus. E quando o fizermos, prometo: fortalezas serão quebradas, a escuridão será dissipada e a liberdade virá. Escutem-me. Satanás não teme suas opiniões, não teme suas emoções, nem mesmo teme sua frequência à igreja, mas ele tem absoluto pavor da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra não é apenas tinta no papel. Ela é viva, é ativa, é uma arma de guerra. Em Hebreus 4, versículo 12, está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Deixe isso penetrar por um momento. A Bíblia não é apenas um livro histórico. É a voz de Deus em forma escrita. Quando você a proclama, o céu se move e o inferno treme. Você se lembra, no Evangelho de Mateus, quando Jesus confrontou demônios? Eles imploraram dizendo: você veio nos atormentar antes do tempo determinado? Mateus 8, versículo 29. Eles sabiam que seu tempo era curto, sabiam que não tinham poder contra ele. E adivinhe, aquele mesmo Jesus que fez os demônios tremerem de medo é o mesmo Jesus que vive dentro de você. Então pergunto, se Satanás teme a palavra de Deus, por que tantos crentes permanecem em silêncio? Alguns de vocês estão lutando contra a opressão demoníaca em seus lares e nem percebem. Sentem uma opressão inexplicável. Enfrentam tensão constante, raiva e confusão em suas famílias. Seus filhos estão inquietos, rebeldes, atormentados à noite e ainda assim, em vez de lutar com a palavra, vocês lutam com suas próprias forças. Igreja, escutem-me hoje. O diabo não foge por causa dos seus sentimentos. Ele foge por causa da palavra de Deus. Quando você proclama Tiago 4, versículo 7, submetam-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso não é apenas um encorajamento. É uma ordem do céu que os demônios devem obedecer. Quando você proclama 1 João 4, versículo 4, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você não está apenas recitando um versículo, está lembrando a Satanás de sua derrota. Alguns de vocês têm clamado por liberdade, mas Deus está dizendo: eu já te dei a arma, use-a. Abra sua boca e proclame a palavra. Caminhe pela sua casa e declare as Escrituras sobre sua família. Tome autoridade em nome de Jesus e veja a escuridão fugir. Satanás não teme um cristão silencioso. Mas quando um crente empunha a palavra de Deus, ele sabe que seu tempo acabou. Deixe-me dizer algo hoje. Os demônios não entram em um lar por acidente. Não vagueiam como estranhos perdidos, procurando um lugar para ficar. Eles entram onde recebem permissão. Alguns lares são vulneráveis a ataques demoníacos e muitos crentes nem percebem que deixaram a porta escancarada, não uma porta física, mas uma porta espiritual. O inimigo está sempre procurando um ponto de entrada e, se encontrar uma porta aberta, ele entrará. No Antigo Testamento, quando os israelitas estavam no Egito, Deus lhes deu uma ordem antes da praga final. Ele disse para pegarem o sangue do cordeiro e cobrirem as ombreiras das portas de suas casas.
Êxodo 12, versículo 7. Quando o destruidor veio, viu o sangue e passou por aquela casa. Mas o que teria acontecido se um israelita ignorasse essa ordem e se recusasse a cobrir sua casa com o sangue? O inimigo teria acesso. E o mesmo acontece hoje. Muitas pessoas estão enfrentando opressão demoníaca em seus lares porque não cobriram suas casas com o poder de Cristo. Deixaram a porta aberta por meio de concessões, pecados, coisas que permitem em seus lares, que convidam à escuridão em vez da luz. E aí, se essa mensagem te tocar, é só mandar um sim nos comentários e curtir. Inscreva-se agora e assista até o fim para um momento que vai mudar tudo. Alguns lares são vulneráveis por causa de pecados não confessados. A Bíblia diz, em Efésios 4, versículo 27, não deem lugar ao diabo. O pecado dá ao inimigo um direito legal de operar. É por isso que Jesus dizia às pessoas para se arrependerem e não pecarem mais, porque ele sabia que o pecado não confessado é um convite aberto para o inimigo atacar. Alguns lares são vulneráveis por causa de medo e dúvida. Escutem-me. O medo não é apenas uma emoção, é um espírito. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, está escrito: pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo é uma das armas favoritas de Satanás, porque enfraquece sua fé e convida à opressão. Alguns lares são vulneráveis por causa do que permitem entrar. Algumas pessoas acham que não importa o que assistem, o que ouvem ou que tipo de objetos trazem para casa. Mas escutem, você não pode convidar a escuridão e esperar andar na luz. Se você enche sua casa com coisas que glorificam o mal, feitiçaria, práticas ocultas, entretenimento ímpio, está dando ao inimigo um assento à sua mesa. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa viver assim. Você pode fechar a porta para o inimigo hoje, pode limpar sua casa e declarar que ela é um lugar onde apenas o Espírito Santo habita. Pode ungir suas portas, orar por cada cômodo e proclamar a palavra de Deus até que a escuridão saia. Alguns de vocês têm perguntado: por que meu lar está em caos? Por que sinto essa opressão? É hora de retomar seu território. É hora de remover qualquer coisa que convide o inimigo. Arrependa-se de qualquer coisa que tenha dado a ele acesso e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. O inimigo não pertence ao seu lar. Expulse-o hoje em nome de Jesus. Há uma coisa que os demônios amam usar para ganhar acesso ao seu lar: o medo. O medo não é apenas uma emoção, não é apenas uma reação. O medo é um espírito, e é um espírito que não vem de Deus. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, está escrito: pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deixe-me dizer algo. Se há medo em sua casa, ele não vem de Deus. Aquele medo que surge à noite, aquela ansiedade que enche sua mente, aquela preocupação que o paralisa, é um ataque do inimigo. E se você permitir que ele permaneça, ele abrirá a porta para a escuridão se instalar. O medo é um mentiroso. O medo diz que você não está seguro. Diz que você está sozinho. Diz que as coisas nunca mudarão. Mas a palavra de Deus diz a verdade. Ela diz que Ele está com você. Diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Diz que Ele lhe deu poder. O inimigo quer que você viva com medo, porque o medo enfraquece sua fé. Se ele conseguir mantê-lo com medo, poderá impedi-lo de se posicionar na autoridade que Deus lhe deu. Mas hoje, digo, o medo não tem lugar na vida de um filho de Deus. Veja o que este versículo diz: Deus não nos deu um espírito de temor. Isso significa que o medo não vem dele. Se não vem de Deus, você não precisa aceitá-lo. Ele nos deu poder. Você não é fraco.
Você tem o poder do Espírito Santo vivendo dentro de você. Ele nos deu amor. O medo não pode sobreviver em um coração cheio do amor perfeito de Deus. O amor perfeito expulsa o medo. 1 João 4, versículo 18. Ele nos deu uma mente sã. O medo tenta trazer confusão, mas Deus lhe dá clareza, paz e sabedoria. Se você está na vibe, comente fogo abaixo. Curta, inscreva-se e não perca o final. Tem uma reviravolta incrível. Alguns de vocês têm lutado contra o medo em seus lares por tempo demais. Têm sido atormentados por pesadelos. Seus filhos acordam com medo. Você sente uma opressão na atmosfera. É hora de tomar autoridade. Levante-se em sua casa e declare 2 Timóteo 1, versículo 7 em voz alta. Medo, você não vem de Deus e não tem lugar nesta casa. Eu te rejeito em nome de Jesus. Este lar está cheio de poder, amor e uma mente sã. E ao fazer isso, veja o inimigo fugir. O medo não pode permanecer onde a fé está presente. A escuridão não pode ficar onde a luz de Deus brilha. Hoje, Deus está dizendo: não tenha medo. Firme-se no meu poder. Caminhe no meu amor. Mantenha sua mente fixa nas minhas promessas. Quando você fizer isso, as cadeias do medo serão quebradas e a paz de Deus encherá seu lar. Há uma batalha pelo seu lar. Mas deixe-me dizer algo. Hoje, o inimigo já perdeu. Em Isaías 54, versículo 17, está escrito: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em julgamento, você a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Este não é apenas um versículo reconfortante, é uma declaração de vitória. O inimigo tentará forjar armas contra você. Tentará atacar seu lar com confusão, medo, doença, divisão e desânimo. Mas escutem-me, não funcionará. A palavra de Deus diz que as armas podem ser forjadas, mas não prosperarão. Isso significa que toda doença enviada contra a sua família não prosperará. Todo espírito de medo que tentar entrar em sua casa não prosperará. Todo ataque contra seu casamento, seus filhos, sua paz não prosperará. Por quê? Porque você está coberto pelo Senhor. Este versículo diz que esta é a herança dos servos de Deus. Isso significa que se você é um filho de Deus, essa promessa pertence a você. Mas escutem, este versículo não diz apenas que as armas não prosperarão. Ele também diz: toda língua que se levantar contra você em julgamento, você a condenará. Deixe-me dizer algo. Satanás é chamado de acusador. Apocalipse 12, versículo 10. Ele fala mentiras, sussurra dúvidas, tenta dizer que você não é forte o suficiente, que nunca será livre, que suas orações não importam. Mas o que a Bíblia diz? Você a condenará. Isso significa que você não fica apenas ouvindo as mentiras do inimigo. Você fala contra elas. Abra sua boca e declare: Satanás, você é um mentiroso. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Meu lar está coberto pelo sangue de Jesus. Minha família pertence ao Senhor. Alguns de vocês estão sob ataque e têm se perguntado quando isso vai parar. Esta noite é a noite em que você se firma nessa promessa. Esta noite é a noite em que você cancela toda a tarefa demoníaca contra seu lar. Esta noite é a noite em que você levanta sua voz e diz: chega. Quando você declara Isaías 54, versículo 17, sobre sua casa, o inimigo não tem escolha senão recuar. As flechas que ele disparou cairão por terra. As armadilhas que ele preparou falharão. Você não está lutando por vitória. Está lutando a partir da vitória. A batalha já foi ganha. Firme-se. Declare este versículo e veja todos os planos do inimigo desmoronarem. Se há um versículo que faz os demônios fugirem em terror, é Tiago 4, versículo 7. Submetam-se, pois, a Deus.
Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Escutem com atenção. Isso não é uma sugestão, é uma estratégia divina para a vitória. Muitos crentes estão sob ataque porque não entendem essa verdade. Pensam que, se ignorarem o diabo, ele os deixará em paz. Pensam que, se ficarem quietos, o inimigo não os notará. Mas deixe-me dizer algo. Satanás não sai por acidente. Ele foge quando é resistido. Agora, vamos analisar este versículo. Primeiro, submetam-se a Deus. É aqui que muitas pessoas falham. Querem resistir ao diabo, mas não querem se submeter a Deus. Mas escutem-me. Você não pode ter poder sobre o inimigo se não estiver sob a autoridade de Cristo. Deixe-me explicar. Imagine um policial tentando prender um criminoso, mas se recusando a obedecer à lei. Esse policial não teria autoridade. O mesmo acontece no reino espiritual. Você não pode andar em vitória sobre Satanás se ainda está vivendo em rebelião contra Deus. Submissão significa rendição. Significa alinhar sua vida com a vontade de Deus. Significa arrepender-se do pecado, obedecer à sua palavra e viver sob sua autoridade. Uma casa totalmente rendida a Deus se torna uma fortaleza de luz onde a escuridão não pode habitar. Preparado para algo poderoso? Comente "Tô dentro" e dê um like. Inscreva-se já e acredite, o final vai te surpreender. Agora a segunda parte. Resistam ao diabo. A palavra resistir é um termo militar. Não significa ignorar ou tolerar. Significa manter-se firme, empurrar para trás, lutar. É aqui que a guerra espiritual começa. Resistir ao diabo significa rejeitar suas mentiras, recusar suas tentações e proclamar a palavra de Deus contra ele. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele resistiu a Satanás, declarando: "Está escrito." Ele não negociou, não fez concessões, proclamou a verdade e o inimigo teve que sair. E então, veja a promessa: ele fugirá de vocês. Perceberam? Não diz que ele pode fugir, não diz que se você tiver sorte, ele irá. É uma garantia. Esse nem la mot que tu, jan bi jan bai. Ele não tem escolha se não correr quando um crente se firma na autoridade da palavra de Deus. Mas se você não resistir, se não se mantiver firme, se não usar a palavra de Deus como sua arma, o inimigo tentará ficar. Alguns de vocês têm lutado batalhas por tempo demais. Têm sido atormentados por medo, ansiedade, divisão e opressão em seus lares. Mas hoje, Deus está lhe dando a chave. Submeta-se a ele. Resista ao inimigo e veja o diabo fugir. É hora de tomar sua posição. É hora de parar de tolerar os ataques do inimigo. É hora de se levantar em fé e declarar: "Estou coberto pelo sangue de Jesus. Meu lar pertence ao Senhor. Satanás, você não tem autoridade aqui. Saia em nome de Jesus." E quando você fizer isso, o diabo fugirá. A escuridão se dissipará. A presença de Deus encherá seu lar. Tiago 4, versículo 7, é o seu versículo de vitória. Proclame-o, creia nele e veja o inimigo fugir. Deixe-me dizer algo hoje. Quando seu lar está coberto por Deus, nenhum demônio pode atravessar. Em Salmos 91, versículo 10, está escrito: "Nenhum mal te alcançará, nem praga alguma chegará à tua tenda." Essa é uma promessa poderosa. É uma garantia divina de que quando você habita sob a sombra do Todo-Poderoso, seu lar está protegido. Mas escutem, essa promessa não é para todos. Ela pertence àqueles que habitam no lugar secreto do Altíssimo. Salmos 91, versículo 1. Pertence àqueles que não apenas clamam por Deus quando estão em apuros, mas que caminham com Ele diariamente, que vivem sob sua cobertura, que confiam em seu nome, que declaram: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza." Quando você faz de Deus o seu lugar de habitação, nenhum mal pode entrar em sua casa. Isso significa
que nenhum ataque demoníaco pode cruzar seu limiar. Nenhum espírito de medo, tormento ou feitiçaria pode permanecer em seu lar. Nenhuma praga, nenhuma doença, nenhuma maldição pode criar raízes em sua família. Alguns de vocês têm sentido uma escuridão em seus lares, têm percebido opressão, medo ou perturbações estranhas na atmosfera. É hora de impor a palavra de Deus. Caminhe por sua casa e declare: nenhum mal me alcançará. Nenhuma praga chegará à minha tenda. Quando os israelitas estavam no Egito, o sangue do cordeiro nas ombreiras de suas portas impediu o destruidor de entrar em seus lares. Êxodo 12, versículo 23. E hoje, o sangue de Jesus é a sua cobertura. Sua palavra é o seu escudo. Salmos 91 é a sua declaração de proteção. Mostre seu apoio. Deixe um 5 nos comentários. Curta e inscreva-se. Assista até o final para uma revelação que vai te deixar sem palavras. Se você tem enfrentado ataques em seu lar, é hora de tomar autoridade. Ore sobre suas portas, suas janelas, seus cômodos. Proclame Salmos 91, versículo 10, sobre sua família. Diga ao inimigo: você não tem lugar aqui? E quando você fizer isso, todo espírito imundo, toda força demoníaca, toda obra das trevas terá que sair. Seu lar pertence ao Senhor. E quando Deus está em sua casa, o mal não pode ficar. Escutem-me hoje: você não é fraco e você não é impotente. Se você está em Cristo, foi-lhe dada a autoridade sobre todo demônio, todo espírito imundo, toda força das trevas que tenta entrar em seu lar. Em Lucas 10, versículo 19, está escrito: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você entende o que isso significa? Não é apenas um pensamento reconfortante, é uma declaração de guerra. O próprio Jesus deu aos seus seguidores autoridade sobre o inimigo. Isso significa que você não precisa viver com medo, não precisa tolerar atividades demoníacas e não precisa sofrer sob o peso dos ataques do diabo. O inimigo quer que você acredite que é impotente, quer que você pense que não tem poder contra ele. Mas escutem-me hoje: Satanás é um mentiroso. A Bíblia diz que você recebeu poder para pisar sobre as obras do inimigo, não para fugir delas, não para se esconder delas, mas para esmagá-las sob seus pés. Alguns de vocês têm enfrentado opressão em seus lares, perturbações estranhas, pesadelos, tensão, confusão e medo. Mas você não precisa viver assim. Você tem autoridade para se levantar e ordenar que todo demônio saia em nome de Jesus. Deixe-me dizer algo: os demônios obedecem à autoridade, não obedecem às emoções, não respondem ao medo, respondem ao nome de Jesus, proclamado com fé. Quando Jesus andou na terra, os demônios tremiam diante dele, imploravam para que não os expulsasse. E agora, aquele mesmo Jesus vive dentro de você. Isso significa que, quando você ordena ao inimigo que saia, ele não tem escolha senão fugir. Mas escutem, a autoridade deve ser exercida. Se um policial se recusa a impor a lei, os criminosos agirão livremente. Da mesma forma, se um crente se recusa a usar a autoridade dada por Cristo, o inimigo tentará operar livremente. Hoje, Deus está dizendo: tome autoridade sobre seu lar. Caminhe por cada cômodo e declare: fui dado poder sobre o inimigo. Todo espírito imundo, toda força demoníaca, saia em nome de Jesus. Unja sua casa, cubra sua família em oração e firme-se em Lucas 10, versículo 19. Porque quando você conhece sua autoridade, o inimigo perde seu poder. Deixe-me dizer algo hoje: você não precisa deixar os demônios terem acesso ao seu lar. Você tem o poder de mantê-los fora. Em Mateus 18, versículo 18, está escrito: Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra
será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma lei espiritual. Jesus está nos dizendo que nos foi dada a autoridade para ligar as forças das trevas e desligar o poder do céu em nosso lar. Isso significa que você pode ligar toda a força demoníaca que tenta atacar sua família. Pode ligar o espírito de medo, depressão, confusão e divisão. Pode ligar os planos do inimigo antes mesmo que eles criem raízes. E então, você não apenas liga o inimigo, você desliga o poder de Deus em seu lar. Desliga paz, alegria, proteção, cura e a presença de Deus. Mas escutem com atenção. Ligar e desligar exige sua voz. Você não pode apenas pensar nisso, precisa proclamá-lo. Alguns de vocês têm tolerado atividades demoníacas em seus lares por tempo demais. Perturbações estranhas, pesadelos, tensão, opressão inexplicável. Vocês têm sentido isso, mas não têm se posicionado contra isso? É hora de abrir a boca e tomar autoridade. Caminhe por sua casa e declare: em nome de Jesus, eu ligo todo espírito imundo neste lar. Ligo o medo, a confusão e qualquer coisa que não seja de Deus, e desligo a presença do Espírito Santo, a paz de Deus e o poder do céu sobre este lugar. E quando você fizer isso, a atmosfera mudará. A escuridão fugirá e a presença de Deus encherá seu lar. Mateus 18, versículo 18, é a sua chave espiritual. Use-a para trancar o diabo do lado de fora e convidar o céu para dentro. Mas escutem com cuidado. Sua batalha não é contra pessoas. Não é contra seu cônjuge, seus filhos, seus colegas de trabalho ou seus vizinhos. A verdadeira luta é no reino espiritual. Em Efésios 6, versículo 12, está escrito: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Este versículo é crucial porque expõe a estratégia do inimigo. O diabo quer que você se distraia, que pense que suas lutas são naturais, que acredite que os problemas em seu lar são apenas coincidências. Mas a palavra de Deus deixa claro: a verdadeira luta é contra forças demoníacas. Alguns de vocês têm lidado com conflitos constantes em seus lares, discussões, divisão, mal-entendidos. Acham que é apenas diferença de personalidade, mas é mais profundo que isso. O inimigo ama provocar contendas porque uma casa dividida não pode subsistir. Marcos 3, versículo 25. Alguns de vocês estão lutando contra a ansiedade, depressão e opressão em seus lares. Já tentaram de tudo, livros de autoajuda, aconselhamento, medicamentos, mas nada parece funcionar. Por quê? Porque é uma batalha espiritual que exige armas espirituais. Efésios 6, versículo 12 está dizendo: acorde. Reconheça que o que você está enfrentando é mais do que apenas um problema natural. É um ataque espiritual. E se é espiritual, deve ser combatido com armas espirituais. A palavra de Deus, proclame as Escrituras sobre seu lar. Declare as promessas de Deus, oração e jejum. Essas são armas que quebram fortalezas e expulsam demônios. O sangue de Jesus cubra seu lar, sua família e a si mesmo no poder do seu sangue. O nome de Jesus. Os demônios devem fugir ao nome de Jesus quando é proclamado com fé. Este versículo não está aqui para assustá-lo. Está aqui para equipá-lo. Deus não o deixa indefeso. De fato, poucos versículos depois, ele lhe dá a armadura completa de Deus. Efésios 6, versículos 13 a 18. Isso significa que você não está lutando por vitória. Está lutando a partir da vitória. Então, hoje, levante-se e declare: eu vejo o verdadeiro inimigo. Não estou lutando contra pessoas. Estou lutando contra forças espirituais e, em nome de Jesus, eu já venci. Quando você entende Efésios
6, versículo 12, para de lutar as batalhas erradas. Para de desperdiçar energia em discussões e frustrações. Começa a orar, a declarar e a se posicionar em fé. E é aí que o inimigo perde o controle. Ao ouvir essa mensagem poderosa, meu coração se encheu de uma mistura de reverência, esperança e determinação. A força das palavras proclamadas ressoou profundamente, como um chamado para despertar espiritual que ecoa em cada canto da alma brasileira. Um povo que entende por tradição e vivência que a batalha espiritual é tão real quanto o sol que brilha sobre nossas praias. A mensagem nos lembra que não somos vítimas indefesas diante das forças do mal, mas guerreiros equipados com a palavra de Deus, uma arma invencível que corta as trevas e restaura a luz. No Brasil, onde a fé pulsa nas festas, nas orações familiares e até nas conversas do dia a dia, essa verdade ganha ainda mais vida. Sentir o peso dessa responsabilidade de proteger nossos lares, nossas famílias e nossas mentes é ao mesmo tempo desafiador e libertador. O que mais me tocou foi a clareza com que a mensagem expôs a realidade da guerra espiritual. Quantas vezes, em nossas casas, sentimos aquela opressão inexplicável? Quantas noites enfrentamos medos que parecem surgir do nada, ou tensões que dividem nossas famílias? No contexto brasileiro, onde o lar é o coração da vida, o lugar onde compartilhamos feijoada aos domingos, onde as crianças brincam e os avós contam histórias, permitir que o inimigo encontre brechas é como deixar a porta aberta para um ladrão. A Bíblia, citada com tanta convicção, nos mostra que não precisamos aceitar isso. Em 2 Timóteo, 1 versículo 7, aprendemos que Deus nos deu poder, amor e equilíbrio, não medo. Essa promessa é um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades, sejam financeiras, emocionais ou espirituais, temos autoridade para resistir. Outro ponto que mexeu comigo foi a ideia de que nossas palavras têm poder. No Brasil, somos um povo expressivo, que canta, dança e fala com paixão. Mas quantas vezes usamos essa paixão para falar dúvida, medo ou negatividade? Provérbios 18, versículo 21, nos alerta: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Essa verdade me fez refletir sobre as conversas em minha própria casa. Será que estou declarando bênçãos ou deixando espaço para murmurações? A mensagem me desafiou a transformar meu lar em um santuário de fé, onde as Escrituras sejam proclamadas em voz alta, onde o nome de Jesus ecoe em cada cômodo. Imagine o impacto disso em nossas comunidades, em nossas cidades. Se cada brasileiro decidisse encher sua casa com a palavra de Deus, que revolução espiritual testemunharíamos? A lição de submissão a Deus, destacada em Tiago 4, versículo 7, também me marcou profundamente. No Brasil, onde a religiosidade é vibrante, às vezes esquecemos que a verdadeira vitória vem da rendição total a Cristo. Não basta ir à igreja ou acender uma vela. Precisamos alinhar nossas vidas com a vontade de Deus, fechar as portas para o pecado e resistir ao inimigo com firmeza. Essa mensagem me lembrou de um ditado popular brasileiro: quem não dá assistência, abre espaço para a concorrência. Se não dermos espaço para Deus em nossos lares, o inimigo encontrará uma brecha. Isso me inspirou a ser mais intencional em minha fé, a orar com minha família, a ungir minha casa e a declarar as promessas de Deus diariamente. Aplicar essas lições na vida prática é transformador. Primeiro, decidi fazer uma limpeza espiritual em meu lar. Isso significa avaliar o que entra em minha casa, desde os programas de TV que assisto até as conversas que permito. No Brasil, onde a cultura pop, muitas vezes, glorifica o que não edifica, isso exige coragem e discernimento. Segundo,
Comecei a proclamar as Escrituras todos os dias. Escolhi versículos como Salmos 90, e 1 versículo 10, e Lucas 10, versículo 19, e os declaro ao acordar, cobrindo minha família com proteção divina. Terceiro, estou aprendendo a combater o medo com fé. Em um país onde enfrentamos tantas incertezas, violência, crises econômicas, desafios pessoais, confiar que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54, versículo 17, é um ato de resistência espiritual. Por fim, a mensagem me ensinou que a batalha espiritual não é solitária. No Brasil, somos um povo comunitário, que se reúne para celebrar, sofrer e orar juntos. Levar essa mensagem para nossas famílias, igrejas e vizinhos é essencial. Imagine se cada um de nós, inspirados por essa palavra, decidisse proteger seu lar e apoiar o próximo a fazer o mesmo. Poderíamos transformar nossas comunidades em fortalezas de luz, onde o inimigo não tem espaço. Essa visão me motiva a viver com propósito, a falar com ousadia e a caminhar, com a certeza de que em Cristo já temos a vitória. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com sua família, amigos e até aquele vizinho que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de poder que vem por aí. Nos comentários, deixe um amém ou conte como você vai aplicar essas lições em sua vida. Queremos ouvir sua história. Fique até o final, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fazer nossos lares brilharem com a glória de Deus.